palavra desta noite diz: apagando as memórias ruins e construindo uma vida em cima das memórias abençoadas. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda, todos os francos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver te dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória, apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu, não te esqueças. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Espírito de Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, digam amém. O povo de Israel havia saído do Egito, encontrou as primeiras grandes dificuldades. Passado aquele momento da euforia, agora vem a realidade, e eles enfrentam esta realidade. E aconteceu que aquele povo de Amaleque estava no caminho de Israel. Se Israel passasse por dentro da cidade, abreviaria o caminho. Além do que, eles poderiam tomar água, poderiam comer. Israel não queria ficar ali não era a terra prometida, era apenas a passagem. Porém, quando chegaram naquelas terras, lhe foi proibido, e por isso Israel sofreu. Foi uma das experiências mais doloridas da história de Israel. O livro de Deuteronômio conta esta memória. E agora o Senhor fala para Israel: aquelas criaturas não merecem ser lembradas. Esqueça, ó terra, toda a descendência daquele povo impiedoso, maligno, que não teve nenhuma misericórdia quando os filhos de Deus passavam e precisavam de ajuda. Nunca mais se falou daquele povo. Não há uma bandeira, não há uma história, nada registrado a respeito deste nome e deste povo. A história os esqueceu. E o Senhor diz: esqueça, esqueça.
força. Nós temos memórias abençoadas e memórias tristes. Você sabe discernir uma da outra. Vamos fazer um exercício? Qual foi o dia mais triste da tua vida? Traz a memória. Responda para você. Agora a segunda pergunta. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Respondido estas perguntas, você pode refletir sobre o tamanho do estrago que elas fazem. Não dá para terminar o domingo sequer comendo a memória da primeira pergunta, porque vai estragar o teu final de domingo, semana, mês, ano. No entanto, a segunda pergunta, que gostoso se você não pudesse esquecê-la agora. Te abençoaria muito este domingo. É muito importante, queridos, que você aprenda este ensinamento de Deus. A memória não sai de nós. Não há como você orar e dizer: está amarrado, está cancelado, está repreendido, porque não andamos para trás. A nossa vida não tem aquela teclinha. Como é que chama a teclinha? Para voltar? Como é que é? Esqueceu. Eu também. Ela só vai para frente. Não tem como voltar um minuto. Não tem como voltar um dia. Não tem. Eu tenho uma visão de profeta. Algumas vezes eu tenho a percepção das coisas que o Senhor está revelando, e algumas difíceis. Eu digo: Deus, misericórdia. Mas eu não tenho o poder de fazer parar o tempo. A vida profética muitas vezes é muito difícil por isso. Deus quer dizer a você que as memórias felizes e abençoadas deve ser o motivo da sua construção. Só um louco poderia dar o nome a um filho de Hitler. Esse aqui é o Hitler da Silva. Nunca ouvi. Um outro qualquer doido que passou pela história, um Mussolini qualquer, um louco doido qualquer, ninguém põe o nome dessas criaturas. As pessoas põem nomes bonitos: Daniel, Josias, José. São nomes que honram a lembrança. Isto é memória abençoada. A propósito, alguém na tua casa poria nome nos filhos? O teu nome, por exemplo? Eu fico muito contente quando as pessoas chamam o pastor Joninhas de Jonas, e agora ele virou Joninhas, Jonão, Eu estou fora do circuito.
Mas quem deu esse nome para ele fui eu. Mas eu fico tão feliz. Uma vez fui chamado em Itapevi, há muitos anos atrás. Chegou um homem a cavalo e eu dava plantão no hospital. E naquela época não havia médicos, não havia nada. 43, 44 anos atrás. Itapevi era uma cidadezinha. E quando aquele homem chegou e disse: minha mulher está em estado de parto. E eu disse: que hora que você saiu de casa? Ele disse: 3 horas, eram 9 horas da noite. Eu disse: ela estava em estado de parto? Pega a ambulância e corremos para Amador Bueno. Quando chegou em Amador Bueno, não havia mais o que fazer. O que precisava era ajudar a mulher a ter o filho. Foi o que nós fizemos e o que nós fazíamos. Alguns meses depois, eu recebo o casal com uma criança e falou: colocamos o nome no bebê de Jonas, em homenagem a você, porque você salvou a vida de nós dois, da mãe e do nenê. O Jonas hoje tem 42, 43 anos e fui eu que o ajudei a sair do ventre daquela mamãe. Como é a tua vida? As pessoas olhando para você, tem em você um referencial. Você constrói memórias abençoadas? Ou a tua memória está longe de ser um memorial? Esta semana alguém disse para mim: pastor, eu vou me casar. Eu disse: é muito cedo, filha. Eu quero me casar para sair de casa. Mas por que você quer sair de casa? Porque a minha casa é um inferno. Que memória você está construindo? Quando você faz da tua casa um ninho de briga, um ninho de desavença, você está criando na memória dos teus filhos um memorial maligno a não ser lembrado. Que memórias você tem construído? Eu me lembro voltando da igreja há 50, 60 anos atrás. A nossa igreja era na Penha, nós morávamos na Pompeia. E pegávamos um bonde que saía da Lapa e ia até a Penha. E só podíamos ir naquele bonde, porque o dinheiro que tínhamos dava só para o bonde. Não dava para pegar 2 ônibus, era luxo andar de ônibus. Então o bonde demorava 1h30 lá para Penha, Penha-Lapa. E quando o bonde parava no Largo Pompeia, nós morávamos lá no Sumarezinho. E eu dizia assim: pai, estou cansado. Está cansada, filho? Então o pai vai carregar você. E eu subia no ombro do pai. Eu era gordinho, pesado. Meu pai nem tanto. O jeitão do Josias assim. Papai era magro, um homem de uns 70 quilos mais ou menos. E ele subia a Avenida Pompeia toda e descia ali no São Camilo e ia lá para o Sumarezinho com aquele cara em cima do ombro dele. E ele não reclamava. Que memória abençoada. Lembrar do meu velho pai e do seu esforço. Que memória abençoada era andar com a mãezinha de mãozinha dada. Ela era tão carinhosa, ela tão querida. Ela me abraçava, ela me segurava, andava junto, me levava no médico. Eu ficava bravo, porque ela me levava no médico e que toda vez que eu ia, ele me dava uma injeção.
E a injeção daquela época era uma agulha 60 por 8, desse tamanho e grossa. Os enfermeiros que estão aqui sabem. Imagina, num bumbum de uma criança, uma agulha 60 por alguma coisa, né? Enorme, uma coisa horrorosa. Mas as doenças eram violentas e a mamãe guardava a gente. Que doces memórias. Como era gostoso. A mãezinha fazia aquele ensopado de frango, com um tempero bem gostoso na panela. E ela fazia um arroz bem solto, uma batatinha. E ela punha aquele caldo no arroz. Aí o pai saía correndo e comprava um Guaraná Antártica. Porque eu só gostava do Antártica. Tinha o Brahma também, mas eu gostava do Antártica. E eu sentava na cozinha e comia o arroz com frango, com batata cozida e o Guaraná da Antártica. Doces memórias que eu guardo no meu coração até hoje. Você pode lembrar de alguma memória assim? São estas memórias que constroem uma vida sadia. São estas memórias que faz um homem feliz. É a diferença entre ser feliz ou não. São as memórias abençoadas da nossa vida. As memórias ruins, elas te infelicitam, elas acabam com você. Você precisa curar as malignas. Você precisa, não dá para apagar, mas esconder aquelas piores. A palavra de Deus, no Salmos 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei com o Senhor por longos dias. Eu preciso caminhar com as minhas boas memórias. Eu preciso caminhar. Eu preciso lutar para construir uma memória sadia para os meus filhos, porque é assim que eles vão ser felizes e abençoados na terra. Filipenses diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam avançadas, para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me. Você precisa esquecer desses episódios com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Selecione no teu coração as boas lembranças. Fale dos seus amados, dos momentos felizes que vocês viveram. Esquecendo. Paulo diz: esquecendo. Eu prossigo olhando para o que vem para frente. Você está parado porque você continua lembrando do que é ruim. Você está estacionado, você não desenvolve, não evolui, não cresce, porque você está parado nas memórias malignas. Existem coisas que você traz da infância e elas não te largam, elas te aprendem, elas te dominam. E você lembra de 30 anos, de 50 anos,
e patina na vida. Patina na vida. Porque você deveria avançar, mas como você não esquece, você não avança. Para de lembrar as dificuldades, os relacionamentos, as palavras de maldição, as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que te perseguiram, as pessoas que não te abriram portas, as pessoas que te humilharam. Esqueça dela. Aleluia. Cure o teu coração destas memórias e diga: Senhor, põe isso lá no nada. Você precisa curar. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Essa que nós lemos, né? Tem uma sequência. Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio apodrece. As boas memórias são bênçãos para você. As más memórias é apodrecimento. Quando você lembrar de alguém, lembra só das boas coisas, dos momentos abençoados. Como é que foi com José? Com José foi bênção. Como é que foi com Maria? Tive momentos abençoados. E as coisas ruins? Esqueci. Passou. Eu me lembro das coisas boas, e elas me fazem bem. Se você fizer isso, a tua vida cresce. Porque todos terão em você, pelo menos, uma pequena porção de alegria e de boa memória. Você vê como a Bíblia cuida disso? Jacó, quando foi abençoado, ele fez um memorial, ele colocou pedras lá e disse: esta é memória da minha bênção. Josué, quando passou o rio, quando ele chegou lá, ele disse: coloque aqui pedras, como memorial deste milagre. Você precisa construir memoriais. Eu não estou falando em mausoléu, estou falando em memorial. Você tem que implantar uma árvore, Renato, em memória à sua mamãe. E esta árvore, toda vez que eu olhar para ela, é memória daquela santa mulher. Aí você tem que plantar uma outra árvore em memória pelo teu casamento, em memória pela bênção do meu casamento. E toda vez que você olhar, vai ser uma memória abençoada. Olha, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós pegamos o pão e diz: este é o pão, que é o corpo. Comei em memória. Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes isto em memória. Ele disse: igreja, a Santa Ceia é a minha lembrança. Você sabe que os católicos estão certos. Toda missa eles fazem a comunhão. Nisso certíssimo. Nós deveríamos fazer comunhão todos os cultos, porque é memória do corpo e do sangue. A propósito, quantos fizeram Santa Ceia em casa? Nós fizemos um propósito na quarta-feira. Todos devem fazer
uma santa ceia. Reúne com o seu pequeno na tua casa, serve uma santa ceia, você e ele. Faça uma santa ceia junto com seu marido. O que é isso? Santa ceia, memória do Senhor dentro da minha casa. Alguém me mandou uma mensagem essa semana e disse: pastor, fiz a santa ceia e a minha casa se alegrou, porque o Espírito de Deus entrou para dentro dela. Quando você faz a ceia, você celebra o Senhor. No mundo, o noivo dá champanhe, né? É moderno. Os filhos de Deus, a santa ceia é a sua memória. Vocês estão me devendo. Eu quero todos desta igreja ministrando a santa ceia no seu lar. Apaga a televisão e faz a ceia. E a palavra de Deus vai, tem mais alguma? E a palavra de Deus vai seguindo. Filipenses 1:3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Será que as pessoas, quando lembram de você, dão graças a Deus? Ou diz, está amarrado? No mundo as pessoas dizem alguma coisa assim, quando não gosta, eles vão lá numa madeira e fazem um ato lá de... Esse é um ato de feitiçaria. Quando alguém lembra de você, será que ele não faz isso aqui? Deus me livre. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: eu me lembro de você com uma lembrança abençoada. Na tua casa, todos se lembram de você? Pergunta para os que estão da tua casa, se estiverem do teu lado, pergunte assim: é difícil me aguentar? É fácil ou é difícil? No dia que eu estou azedo, no dia que eu estou assim, enjoado, quando eu levanto assim, sabe, amarrado, é difícil. Se for difícil, diga para ele: é sim, é sim. Você precisa construir uma memória abençoada. Todas as vezes que me lembrar desta família, eu vou me lembrar de forma gostosa, como Paulo escreveu: eu dou graças a Deus quando me lembro de vocês. Você sonhou dizendo que sonhou em que nós estávamos servindo pão, que é o que nós vamos fazer. Você pode dizer para os irmãos desta igreja: eu dou graças a Deus quando me lembro de você. Você dá graças a Deus? Essa semana me lembrei do pastor, e hoje eu tenho aniversário, não é? Então, pastor Walter fez parte da tua história, e ele vai estar sempre ligado a você. Um outro dia eu estava ouvindo as minhas mensagens, e eu vi uma mensagem onde ele lê Romanos 12, e eu me lembro como a família do pastor era importante para ele, como você, Ulisses, era importante, como era importante a filhinha querida,
Se ele estivesse aqui hoje, ele estaria muito orgulhoso de vocês, por tudo que vocês construíram, pelo cuidado que vocês têm com a mãe. Ele é uma boa memória, memória de pai, trabalhador. O dia que ele foi aposentado foi tão fácil, porque ele chegou lá, a carteira dele tinha 30 anos no mesmo lugar. O homem olhou e disse: está aposentado. Um homem abençoado, honesto, íntegro, e que um dia desistiu de ser cantor para vir cantar na casa de Deus, onde ele ficou até o fim. Boas memórias. Bendita é a memória da vossa mãe, do vosso pai. E ao trabalhar esta memória, não estou lidando com mortos, não. Estou lidando com abençoadas vidas que mudaram. A coisa mais triste é quando chega na hora da morte, não há uma boa memória. Um dia desse eu fui fazer um funeral, e lá estava aquela criatura, e quando olhei para a criatura, eu disse: este é... Agora vai complicar. Se eu falar que ele vai para o céu, os irmãos vão me dar bordoada. Se eu falar que ele vai para o inferno, a família vai me bater. Existem momentos de dificuldade para definir aquele que passou. Como é gostoso você dizer: esta vida fez parte da minha vida, mudou a minha existência, me abençoou, passei longos anos abençoados por esta vida. Não tenha nenhum constrangimento de comprar uma florzinha e ir lá no sepulcro onde está o teu amado e a tua amada, e diz: em memória, me lembro dos momentos abençoados que passamos juntos. Lá em casa todos nós temos desarranjo intestinal. Pastor, vai coisa horrorosa de falar na mensagem? Todos nós temos. Eu e meus filhos, todos nós temos. Só o pastor que não tem. E os meus filhos todos são assim, de repente é aquela correria. E eu não esqueço um dia do meu querido Leandro chegando assim da escolinha, e ele parou no portão, segurou no portão de ferro e começou a chorar. Eu disse: o que foi, filho? Ele disse: não deu tempo mesmo. E nós olhávamos: filho, que festa, olha aí, né? A roupa, tudo só. Um homem pode fazer um serviço desse? Ele diz: pois só homem que faz uma coisa dessa. Lembranças abençoadas, lembrança daqueles que já foram, mas que estão aqui no coração. Lembranças abençoadas. Foram, mas não foram. Foram, mas estão. Eu vivo das lembranças abençoadas. Eu não abro mão dos momentos felizes que pude passar. Porém, daqueles nos quais me fecharam portas, aqueles que me largaram, me humilharam, esse eu os esqueço. E esta é a forma de curar. Você sabe que o arco-íris, ele é uma memória. Vocês sabiam? O que o arco-íris significa? Significa que o mundo não acaba mais em água. Há quem diz assim: lá na ponta do arco-íris tem um tesouro.
O tesouro é a memória. São tantas memórias abençoadas. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre vós a cura das memórias malignas, terríveis, que passeiam sobre o seu coração, que perambulam sobre a vossa mente e que te destroem, te infelicita. Lembranças que te magoam, que te adoecem. Essas mágoas têm te adoecido, essas lembranças não são curadas. Em o nome do Senhor Jesus, eu curo todas estas enfermidades, todas estas lembranças, todas estas memórias, e as coloco no esquecimento, lá no lugar mais escondido da mente, da psique, para que não seja trazido. E quando elas vierem na tua mente, você diz: já estou curado, já estou curado. Delas não me lembrarei mais. Põe a mão sobre a tua cabeça e diz: eu ministro em nome de Jesus sobre as minhas memórias malignas, destruidoras, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você fica sentadinho, eu vou te dar um pão, e durante 7 domingos nós vamos comer pão no culto, não Santa Ceia. Vamos comer pão, e esse pão significa memória. Ao comer este pão, você lembra das pessoas mais amadas da tua vida. Você nem por um segundo vai lembrar de coisa ruim, mas você vai lembrar das amadas e as memórias mais lindas que esses amados te deixaram. Por favor, diáconos. É preciso dividir, porque é um só, tá? Glória a Deus. Santo Deus. Você pode comer o pão. Todo culto você vai comer, e a memória dos teus amados serão retomadas, em nome do Senhor Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Espírito Santo. Produza nestas famílias, Deus, a lembrança. Te dou graças a Deus pelas boas lembranças que tenho trazido no meu coração desta noite. Senhor Jesus, ei, Jesus amigo, temos mais chegado que um irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus
Deus em oração. Oh, que paz devemos sempre. Oh, que grande compaixão, pois a ti nasceu Cristo e nos dá consolação. O Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a tua vida, está derramado sobre esta igreja. O Espírito do Senhor visita a sua casa, visita a sua família. Todas as más lembranças são tiradas pela mão do Senhor. Todas as esquinas da tua casa, todos os cômodos do teu quarto, em cada canto do teu lar, seja tirado as lembranças ruins, espíritos dominadores de tristeza e de mágoa, e a afluência do Espírito de Deus seja derramado sobre você. Santo Deus, Deus é santo. Esta é a palavra de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.